Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui no Facebook, a live da Unimed Londrina. Mais uma vez, é um prazer, uma satisfação a gente poder estar junto, conversando sobre temas de saúde, como nós temos feito todos os últimos meses. Já tivemos aqui uma conversa sobre obesidade infantil, já falamos de oncologia, falamos sobre vários temas que são, de fato, de interesse dos nossos usuários, de toda a população. E hoje nós pretendemos falar nesse Facebook a Live aqui da Unimed Londrina sobre um tema muito importante e que está ocupando a mídia, até porque está preocupando bastante, inclusive a saúde pública, a saúde suplementar, que é a questão da vacinação. De alguns tempos para cá, tem se observado na mídia e nos meios de imprensa uma redução da cobertura vacinal para algumas modalidades de vacina muito importantes, como é o caso da hepatite, como é o caso do sarampo, doenças que nós supunhamos que tinham desaparecido, estão voltando. Então, para bater um papo sobre esse assunto, nós convidamos aqui, temos o prazer de receber o Dr. Joaquim Celso, que é infectologista, especialista nessa área de moléstias infecciosas. Ele é clínico, infectologista e uma pessoa muito preparada nessa área e com quem nós queremos saber alguma coisa a mais sobre essa questão das vacinas. Muito obrigado, Dr. Joaquim, por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela sua presença. Viu? Bom dia, Omar. É um prazer estar aqui, da gente poder estar repassando essas informações aí que são muito importantes aí para a população em geral, né? Então, Joaquim, mas já entrando especificamente no tema, o que está acontecendo para que essas coberturas vacinais sejam tão baixas? Quais são as vacinas que hoje estão faltando no mercado ou que as pessoas não estão procurando se utilizar? Na verdade, assim, existe um plano assim, né, da Organização Mundial de Saúde que era dar uma cobertura, deveria ser pelo menos 95% de cobertura de toda a população, né, até agora 2020. E o que percebe, e o Brasil, assim, fazendo um parênteses, é um país que tem tinha uma cobertura vacinal muito boa, né? E realmente, de alguns anos para cá, várias vacinas elas estão diminuindo muito a cobertura. Existem várias hipóteses aí, né? Uma coisa hoje com relação às fake news, né? Parece que isso é uma coisa que contribui muito. Existem entidades, existem associações, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que são aquelas associações anti-vacinas, né? E talvez uma das coisas que contribuiu muito para isso foi um trabalho realizado alguns anos atrás, tentando relacionar a vacina do sarampo com o autismo, né? E depois chegou à conclusão que esse trabalho era um trabalho falso, era um cientista na Inglaterra que fez, e depois de alguns anos, todas as pessoas que participaram, foi um trabalho publicado numa revista muito importante da medicina, mas chegou à conclusão que esse era um trabalho, na verdade, falso. O que ele queria tinha um conflito de interesse, né? Era um tipo de vacina e tinha uma outra empresa que queria fazer um outro tipo de vacina. Então isso é uma coisa que realmente prejudicou muito, né? Essa história da relação do sarampo com o autismo, ele entrou no mundo todo, né? Globalizou. E isso é uma coisa que nós acreditamos que dificultou muito, né? Existe um outro aspecto, assim, a impressão que dá é que como várias doenças preveníveis por vacinas foram diminuindo graças às vacinas, e aí dá a impressão assim, que as pessoas começam a ter um conceito, não precisa vacinar porque não está tendo doença. Então esse é um aspecto também que pode ser muito importante no sentido das pessoas não estarem vacinando, né? Então tem vários desses aspectos que realmente diminuiu muito a vacinação. E agora nós estamos vendo aí, você comentou agora há pouco, né, com relação ao sarampo, né? Nós sabemos assim que as doenças elas têm um ciclo. Geralmente é esperado que existe uma epidemia em determinado tempo, um período, né? São periódicos os surtos, mas o que nós estamos vendo agora é esse surto de sarampo, né? Que é uma coisa que está muito complicada, porque as pessoas aí pararam de vacinar, está aumentando. O sarampo é uma doença que pode ter complicações, que pode levar à morte, né? Graves, inclusive. Graves, inclusive, né? Com pneumonias.
E agora está aumentando muito. Então nós estamos vendo aí vários estados, né? Começou lá no norte, nas regiões aí com relação à divisa com a Venezuela. Não é uma questão só da Venezuela, mas é uma coisa que está acontecendo. São Paulo hoje já tem vários casos, quase 1000 casos notificados de sarampo. E no Paraná já chegou, né? O primeiro caso aí a semana passada, semana retrasada, já foi notificado o primeiro caso, que parece que foi importado de São Paulo. O grande problema das doenças hoje, né, como tudo é globalizado, né, você viaja, você vai para a Europa e volta, vai para a África e volta, a circulação é muito rápida. Então nós já temos esse caso e o risco de começar a disseminar os casos começa a acontecer muito facilmente, né? Então, esse é um aspecto que sempre preocupa a gente, aliás, é um dos motivos pelos quais foi criado esse Facebook Live aqui, que é para exatamente acabar e derrubar alguns mitos. Eu já vi até em grupo de WhatsApp, de médicos, de colegas falando contra a vacina. Então, assim, tem algumas coisas que começam de uma maneira e depois a gente não sabe mais aonde foi parar. Por exemplo, essa coisa de dizer que vacina faz mal. Nós fomos treinados, né, aprendemos que a vacina é uma das coisas mais importantes que existe para prevenir as doenças. E esse conceito não mudou, né, doutor Joaquim? Não mudou. Acho que é bom esclarecer a população a importância das vacinas, né? Não mudou nada, né? As vacinas, elas realmente comprovado o uso das vacinas, a queda das doenças, né? Hoje, por exemplo, nós não tínhamos mais poliomielite, não tem mais varíola, né? Então, tudo isso graças à vacinação. E sarampo, o Brasil, em 2016, quer dizer, 3 anos atrás, foi considerado um país livre do sarampo. Isso. Agora já vai voltar, né? Agora já tem que falar lá para a Organização Mundial de Saúde, infelizmente voltou o sarampo. Então agora vai ter que correr atrás para poder ganhar esse certificado de um país que está livre da doença, né? Então não mudou. Eu acho que o que mudou muito foi... Eu vejo assim, talvez uma coisa assim particularmente que eu percebo o ser humano, nós estamos muito desacreditados em tudo, né? Desacreditado nos governantes, desacreditado nas coisas que estão acontecendo, e eu acho que a saúde está passando um pouco por isso, no caso das vacinas também, né? Então, com todos os fake news que existem, e com essa questão de estar um pouco desacreditado de tudo e de todos, eu acho que isso contribuiu um pouco para essa queda da vacinação. Entendi. E tem um outro aspecto importante também, Joaquim, que eu acho que a gente deveria abordar, que é assim, vacina sempre teve muito ligado à infância, né? A criança nasce, tem aquela carteira de vacinação, tem toda aquela rotina, a tríplice, a dúplice, né? Nós trabalhamos muito tempo com isso, né? Porém, me parece que hoje a grande foco é a vacinação do adulto, né? O que você acha a questão aquelas vacinas são obrigatórias hoje para o adulto, em que faixas que é importante que elas sejam usadas? Dá uma dica aí para os nossos... Então, é importante assim, né? Existe o Programa Nacional de Imunizações, né, do Ministério da Saúde, onde eles ofertam 19 tipos de vacinas, né? E são as vacinas aí chamadas obrigatórias, principalmente as vacinas da infância. O que acontece é que depois de uma fase aí do adolescente e do adulto jovem, várias dessas vacinas deveriam ser feitos reforços, né? Então, faz parte o sarampo, que é a tríplice viral, tem a tríplice bacteriana, que são vacinas que deveriam ser feitos reforços. E por isso que a gente comentou, talvez por não estar tendo mais, as pessoas estão esquecendo dos reforços. O reforço seria de quanto em quanto? Aí o reforço seria, dependendo da idade, né? Tem aí com a idade de 10 anos, 14 anos. E hoje, com relação, por exemplo, ao sarampo... Cada 5 anos, mais ou menos, isso, né? Está se preconizando, por exemplo, de revacinar os adultos aí, na faixa etária até os 29 anos, aí, de fazer pelo menos 2 doses de vacina, e até os 49, dos 30 até os 49 anos, fazer mais uma dose. O que eu sinto também talvez até nós próprios profissionais, nós acabamos não lembrando disso, não percebendo. Então, por exemplo, o idoso é um indivíduo que também deve ser orientado em relação a algumas vacinas, né? Por exemplo, o idoso hoje ele está vivendo mais, né? Tem uma qualidade de vida melhor. Então, uma vacina que é indicada para o idoso, aí, para nós os idosos aí, acima de 60 anos, nós já estamos entrando nessa faixa etária, né? Por exemplo, a hepatite B, né? Que é uma doença considerada sexualmente transmissível. Então, com isso,
Os idosos com mais qualidade de vida, também a questão da sexualidade está mais ativa. Então é importante lembrar aí, por exemplo, da vacina da hepatite B, né? Agora... E a gripe? A gripe é uma vacina que talvez um problema que a gente tem visto assim com muita frequência, as pessoas às vezes tomam a vacina da gripe e diz que depois ficaram gripadas. Então é uma coisa que a gente ouve com uma certa frequência. Então assim, eu vejo que talvez... Mas ela protege, né? Ela protege, né? Existe assim, a vacina contra a gripe, na verdade, o que que acontece? Nós temos, todo ano você tem uma epidemia de gripe. Então essa época que nós estamos vivendo, o inverno, né? Esse inverno esdrúxulo que nós estamos tendo agora, mas enfim, todo ano nós temos as epidemias de gripe, de influenza, e existe uma coletânea desses vírus em todo o mundo. Vários laboratórios de referência isolam esse vírus que está acontecendo agora, essa epidemia, e essa vacina vai ser feita agora para ser usada o ano que vem. Então nós vamos como um passo atrás, né? Mas existe uma eficácia, existe uma proteção, mas tem um pouco dessa situação também de vários idosos que tomam a vacina e acham que ficaram doentes depois da vacina. Talvez o que possa acontecer é, por fato de tomar a vacina, talvez eles comecem a prestar mais atenção na sua saúde e perceber que também eles ficam, né? Então, assim, tem essas vacinas novas, que eu acho que esse é um problema também que diminuiu, essa rapidez que são feitas as vacinas, e se isso não fica desacreditando um pouco, mas as vacinas tradicionais, as vacinas que são feitas na infância, são vacinas muito seguras, realmente elas protegem, elas devem ser intensificadas, devem ser divulgadas, que deve ser feito. Então, isso é importante, ou seja, então nós temos também uma rotina para que os adultos se utilizem de vacinas e vacinas que protegem contra diversas doenças como essas que o Dr. Joaquim mencionou. Também lembrando a vocês, então para quem está entrando agora, nós estamos no Facebook a Live da Unimed Londrina e estamos conversando com o Dr. Joaquim Celso sobre vacinação, principalmente sobre vacinação de adultos. A Unimed de Londrina conta com uma clínica de vacinas muito bem estruturada para receber todos os usuários e todos os clientes que necessitem das principais vacinas. Ela fica ali na Souza Naves, acho que muitos de vocês já conhecem, e a gente recomenda fortemente aqueles que precisem de vacinação que se utilizem do serviço da clínica de vacinas da Unimed. Porém, tem um detalhe importante, a vacina está acessível na rede pública, né, doutor Joaquim? É verdade. Acho que esse é um aspecto importante. É importante, né? Isso é uma coisa muito importante, saber que tem as vacinas do Programa Nacional, que são essas 19 vacinas, elas são ofertadas pela rede pública. Existem algumas vacinas, né, mais recentes que não existem na rede pública, mas ela existe nas clínicas particulares, né, como você está comentando, na própria clínica da Unimed existem essas vacinas. Então é importante estar falando sobre isso, estar comentando, estar divulgando sobre isso, para que as pessoas saibam, que elas procuram se inteirar disso. Inclusive, eu acredito que pode ir lá na clínica de vacinas e pedir uma orientação. Sim. E mais importante, pedir orientação para o seu médico, né? Os pediatras, os médicos clínicos que atendem os adultos, os idosos. Você estava falando dos idosos. Uma vacina muito importante para o idoso é a vacina contra a pneumonia. Né? Então, nós sabemos assim, existem as duas vertentes aí, né? As crianças e os adultos são dois extremos aí que são muito vulneráveis às doenças. E os idosos, principalmente aqueles idosos que têm alguma outra doença, uma comorbidade que nós falamos, às vezes é um hipertenso, é um diabético, é um paciente que tem uma doença crônica do pulmão, né, um fumante, um ex-fumante, são indivíduos, é uma faixa etária que são muito vulneráveis a essas doenças e o risco que eles têm de vida, né? Então lembrar que existe a vacina contra a pneumonia, existe na rede pública, e existem, né, a pneumonia 10, a pneumo 10, a pneumo 13, a pneumo 23, algumas delas disponível na rede particular. Mas lembrar que o idoso ele deve procurar, deve lembrar que ele também precisa tomar suas vacinas. Em quais situações, doutor Joaquim, que a pessoa não deve tomar vacina? Assim, aquela história, estou gripado, posso tomar vacina, estou grávida, posso tomar vacina, né? Um aspecto importante, a primeira coisa que se fala assim, a pessoa está com febre e não deve tomar vacina.
Bom, por que isso, né? Se ela está com febre, vai tomar vacina, e nós sabemos que um dos efeitos da vacina pode ser febre, né? Sim. Então, se ela está com febre, ela pode estar com uma doença, ela pode estar com uma virose, alguma situação que tem que ser esclarecido, porque isso também pode prejudicar a eficácia da vacina. E para não confundir os Para sintomas. não confundir. E lembrar o seguinte, que a vacina, quando o indivíduo toma uma vacina, uma criança toma uma vacina, esses efeitos que a vacina faz está mostrando que ela está agindo no sistema imunológico. Sim. Então aquela febrícula, aquela febre, aquele mal-estar que a criança tem, está mostrando que realmente a vacina está produzindo aí seus anticorpos, né? Então essa situação é importante. A outra situação são pacientes que têm alguma doença que está comprometendo o seu mecanismo de defesa, né? São Baixa indivíduos imunidade, com baixa né? imunidade, que nós falamos, né? Aquelas pacientes que têm uma imunossupressão, ou seja, o seu mecanismo de defesa está deficiente. São pessoas que estão usando drogas imunossupressoras, ou seja, drogas que abaixam a imunidade. Então, às vezes, são pacientes que têm uma doença autoimune, o paciente que está transplantado, hoje, né, o paciente que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Na verdade, esses pacientes eles precisam ser orientados. Tem vacina que eles podem tomar, certo, mas isso tem que ter uma orientação do profissional para ver quais vacinas pode tomar ou não. Por causa do mecanismo da fabricação das vacinas. Tem vacinas que são, por exemplo, de vírus inativado, e se ele está com a sua imunidade baixa, ele pode ter um pequeno risco de reativar essa vacina que está sendo ofertada, né? Então são principalmente essas situações que deve evitar de fazer vacina e deve ser orientado por um profissional de saúde. Então, por exemplo, uma situação dessa, por exemplo, que é muito importante, é a gestante. Né? Também muito comum. A gestante é uma paciente especial, né? As vacinas na gestante também ela deve ser muito bem orientada. Existem as vacinas que são indicadas para gestante e tem vacinas que não são. Então, por exemplo, existe a vacina que é a difteria e tétano adulto, que nós falamos, que ela está indicada para a gestante, e a gestante ela deve fazer essa vacina toda a gestação dela. Certo. Né? Então é interessante isso. Então algumas vacinas, hepatite B pode ser feito, então essa paciente ela tem que ser bem orientada, não é toda vacina que ela pode fazer, por causa da sua gestação, por causa do feto. E também é mais importante assim, lembrar que a fase mais interessante de fazer na gestante seria no terceiro trimestre, né, no terceiro trimestre da gestação, que seria também uma fase mais segura para usar as vacinas. De não agredir a formação do bebê, de não agredir a formação, né? de não ter nenhuma situação nesse sentido, né? Entendi. Bom, é uma pena que o nosso tempo já está acabando. Eu já acho acabou? Que valeria até mais um programa de tanta informação, talvez até fazer um outro programa, viu? Mas quero agradecer muito a presença do Dr. Joaquim Celso aqui. Obrigado a vocês aí do Facebook que estão assistindo, estão acompanhando. E essa entrevista vai ficar disponível no YouTube também. Ela vai ficar, vamos dizer, por um tempo indeterminado à disposição de vocês. Quer se despedir, doutor? Eu também gostaria de agradecer, né? Foi um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo com você, parabenizar a Unimed por essa atitude. Eu acho que o mais importante, quando você pergunta por que está feito, por que está acontecendo a baixa cobertura vacinal, isso que vocês estão fazendo aqui na Unimed é uma forma de ajudar e incrementar essa cobertura vacinal. Então, parabéns à Unimed por essa atitude aí. Tá, obrigado e bom dia a todos.